então, a aula de equilíbrio. Vamos lá. Isso. Então, nossa disciplina, vamos dar sequência, então, a partir daqui, vai ser para a segunda VA, tá? Então, desenvolvimento de disfunções neurológicas. O tema da aula hoje é fator psicomotor, equilíbrio e lateralidade, tá? Temos por objetivos com a aula de entender as estruturas que integram o equilíbrio, estabelecer a relação entre equilíbrio e desenvolvimento psicomotor e conceituar lateralidade. Então, vamos introduzir aqui o que a gente tem por definição de equilíbrio, né? Então, de acordo com Douglas, 2002, o equilíbrio ele pode ser definido como postura corporal ereta, adotada e mantida pelo indivíduo, tá? Em determinada posição no espaço, no qual a cabeça é posicionada para cima e a face é mantida dirigida para frente. Tá? Então, entende-se por equilíbrio essa definição de postura corporal ereta, tá? Cabeça posicionada para cima e a face mantida para frente. Qualquer outra posição que não seja essa, a gente entende que é o desequilíbrio, tá? Uma queda, certo? Então, a introdução a definição desse equilíbrio é isso. Postura corporal ereta, tá? Seja sentado, seja de pé, tá? Seja na posição de 4 apoios, mas a postura corporal ela tem que estar ereta, mantida pelo indivíduo, em determinada posição que ele ocupa no espaço, tá? No qual a cabeça é posicionada para cima e a face é mantida e dirigida para frente. Eu coloquei essa figura aqui para a gente poder entender um pouquinho que o equilíbrio ele é definido vários órgãos vão estar presentes para a manutenção desse equilíbrio, vão estar ativos, tá? Então, a gente precisa dos próprios receptores articulares, certo? A gente precisa do sistema vestibular e a gente precisa da integração, perfeita integração do sistema nervoso, tá? Tanto o cerebelo quanto o córtex têm que estar ativos nesse processo. O controle do equilíbrio postural, então, seja ele dinâmico, então eu em movimento ou eu parado, tá? Eu preciso desse controle. Ele vai ser resultado da integração de um complexo sistema sensorial que vai depender de estímulos, tá? Que podem ser de origem visual, somatosensorial ou vestibular. A visão, ela vai ser um recurso aferente que vai integrar esse sistema de equilíbrio, tá? Então, quando eu sou privado da visão, quando eu tenho dificuldade de visual, por exemplo, se for um processo de nascença, o indivíduo nasceu com cegueira, tá? O organismo, sim, vai desenvolver outras habilidades e vão, a partir do nascimento, a partir do estímulo dos outros órgãos sensoriais, vão prover aquela falta daquela sensação, que seria a visão, daquele sentido, que seria a visão, tá? Mas o indivíduo que tem a visão normal, e aí ele é privado momentaneamente da visão, ele vai ter alteração no equilíbrio, tá? Então, o sistema visual ativo, né? Para mim ter o sistema visual íntegro e ele estar integrante, ele vai integrar, sim, esse processo de aferência de estímulos e vai promover o equilíbrio ou desequilíbrio, tá bom? Quando a gente fala desse sistema somatosensorial, são os proprioceptores que estão nas articulações, né? Então, os proprioceptores articulares, eles vão me passar, de acordo com o movimento, a posição das minhas articulações
frente à posição que eu estou. Então, por exemplo, estou com a abdução do braço, estou com a abdução do ombro, estou com extensão de cotovelo, tá? Então, tem proprioceptores articulares e o tempo todo, seja de forma dinâmica ou estática, esses proprioceptores estão passando as informações para o meu sistema nervoso central e a gente vai fazer ajustes para tentar manter esse equilíbrio, né? Então, por exemplo, eu vou torcer meu pé, vou torcer meu tornozelo, né? À medida que eu começo o processo de torção, logo já vem uma resposta motora para mim de, opa, desvira o pé, senão vai dar um entorse, vai vir um problema, uma afecção, um problema ortopédico, né? Uma lesão, uma possível lesão, tá? Então, à medida que a minha articulação vai virando de forma que fica arriscado uma lesão, o organismo já entende. Eu tenho a minha referência nos meus músculos do tornozelo e eu consigo voltar ao movimento do meu pé e eu adquiro novamente o meu equilíbrio, tá? E o meu sistema vestibular vai me passar o tempo todo a posição da minha cabeça no espaço e vai ser parte integrante importante nessa manutenção desse equilíbrio. Então, reação neurofisiológica do equilíbrio, tá? Como esse aqui eu já falei, é só para a gente ter essa parte para ficar bem frisada, tá? Então, o sistema vestibular tem um papel importante na manutenção do equilíbrio com interação do sistema nervoso central, tá? Eu vou ter fibras nervosas aferentes, que provém das cristas ampulares ou máculas otolíticas, tá? Que é lá dentro do meu centro, do meu canal vestibular, certo? São sensores que vão detectar o movimento de cabeça, tá? Onde vão encontrar os corpos celulares bipolares, vão formar o gânglio de Scarpa ou gânglio vestibular, tá? São essas fibras que vão formar a porção vestibular do 8º par do nervo craniano, que seria o nervo vestíbulo coclear, tá? O vestíbulo coclear, tá? Que ele vai me dar a função, vai me dar a posição da minha cabeça e a restauração desse equilíbrio, tá? Então, quando a gente fala de 8º par de nervo craniano, estou falando do vestíbulo coclear. Então, entende-se por equilíbrio, aqui tem um esqueminha que a gente pode entender. O equilíbrio, ele vai ser resultado, tá? Ele vai ser resultado da soma da visão, do sistema vestibular, da propriocepção, com a integração do meu sistema nervoso central, tá? Não tem como eu trabalhar equilíbrio puramente só com o sistema vestibular. Não tem como eu trabalhar equilíbrio puramente só trabalhando visão, tá? Ele é uma soma de todos esses sistemas, tá? Integrantes com o meu sistema nervoso central. Tudo tem que estar muito íntegro, tá? Para resultar no nosso objetivo, que seria o equilíbrio, tá? A partir do equilíbrio, eu consigo assumir minha posição no espaço e efetivar o objetivo que seria, nós vamos falar mais à frente, mas a movimentação rudimentar, tá? Por exemplo, a criança, ela não começa com marcha, ela começa a locomoção arrastando, engatinhando, e para isso ela precisa de equilíbrio. Se ela não tiver equilíbrio, ela vai se privar da movimentação e da exploração do ambiente, tá? O desequilíbrio vai ser interpretado como algo muito perigoso, muito lesivo. Então, toda vez que ela fosse movimentar, seja rastejando, seja engatinhando, né, seja andando, e aquilo gerar para ela uma sensação muito grande de desequilíbrio, uma sensação muito grande de possível queda, possível lesão, tá? Criança que começa a andar cedo demais e cai muito. Ela vai se privando tanto, tá? Ela vai tendo tanto privação de sensações
que ela pode ter um atraso nessa marcha futura, tá? E isso gerar lesão. Então, por exemplo, esse desequilíbrio, ele vai gerar uma sensação de angustiante, a criança vai se privar de dar o próximo passo, que seria no processo de desenvolvimento. Então, o equilíbrio vai reunir aptidões físicas, né? Sem movimento, tá? Aptidões físicas sem movimento e dinâmicas com movimento. Então, eu preciso de equilíbrio em tudo que eu estiver fazendo, com movimento e sem movimento. Pensa um idoso, né? O idoso que não tem equilíbrio. Às vezes, o sentar, né? O trocar de superfície para sentar, se ele gerar um desequilíbrio ali, se gerar um processo de tontura, se ele perder o equilíbrio, ele pode cair da cadeira sentado e sofrer uma queda de própria altura, sofrendo lesões, e essas lesões vão gerar internação e assim baixa de qualidade de vida, tá? Então eu preciso do equilíbrio tanto de forma dinâmica como de forma estática, tá? Tanto com o movimento, na hora de praticar o movimento, tanto na hora de ficar sem o movimento. Mas eu preciso do equilíbrio o tempo todo, tá? O meu cerebelo, lembra que eu falei que precisa de sistema nervoso, ele tem que estar íntegro, ele tem que estar integrante nesse processo, né? E uma das estruturas muito importantes que vão participar desse processo de equilíbrio é o cerebelo, tá? O cerebelo, erroneamente, se a gente falava-se que o cerebelo só tinha função motora. Então, por exemplo, teria um desequilíbrio, ele só viria, através da função motora, restabelecer esse equilíbrio. Hoje sabe-se que o cerebelo participa das funções de linguagem, tá? Ele participa do processo de memória, de movimento. Então, o cerebelo é muito mais complexo do que se achava antigamente, tá? Então, o cerebelo vai exercer uma influência reguladora sobre a atividade muscular, tá? Ele vai receber os impulsos originados em receptores das articulações. Quem são os receptores das articulações? Lembra dos próprios receptores, tá? Que vão me informar a posição dos meus membros, a posição das minhas articulações, a posição das minhas extremidades no espaço. O tempo todo está passando para o cerebelo essas informações, tá? E também dos órgãos terminais do sistema visual, auditivo e vestibular. Tá? Então, o tempo todo vai chegar primeiro as informações do cerebelo. Sendo esses impulsos não são conscientes, mas são estímulos essenciais para o controle do movimento. Então, tudo antes de chegar ao córtex, que vai realmente efetivar essa função motora para retorno do equilíbrio, passa primeiro pelo cerebelo. E ali ele vai organizar as informações para passar para o córtex, tá? Tanto é que tem-se doenças que vão atacar o cerebelo, que a gente fala que vão gerar ataxias. O que seriam essas ataxias? Essa falta de comando, de controle do movimento, né? Tremor, falta de coordenação do movimento. Então, simula-se, por exemplo, um paciente atáxico, que tem problema de cerebelo, ele simula uma marcha a gente fala de marcha ebriosa, marcha de pessoa que bebe, tá? Marcha de pessoa que se encontra em processo de alcoólico, tá? Processo de alcoólico. Então, ele não tem muita coordenação, é uma marcha atáxica, é isso, não tem coordenação, hora tá caindo, hora tá levantando, tá? E aí, a gente sabe que o cerebelo sofre também essas alterações químicas, então o álcool na corrente sanguínea ele pode chegar a ser o cerebelo. O cérebro não tem afinidade com a glicose, né? Então a gente vai observar que o sistema nervoso ele tem afinidade com certas substâncias químicas e o álcool vai chegar assim nesse cerebelo e vai gerar essa marcha ebriosa, tá? Então essa ataxia é isso. Quando você joga como é a marcha ebriosa, é isso, essa marcha desequilibrada, essa marcha que hora cai, hora levanta, tá? Não tem equilíbrio. E o cerebelo entra nesse processo.
Então, a manutenção desse equilíbrio e da postura vai se fazer basicamente pelo arquicerebelo e pela zona medial, que seria bem o meio do cerebelo ali, no vértex, tá? Vai promover a contração dos músculos axiais e proximais dos membros, mantendo o equilíbrio e a postura normal. Para mim ficar sentado, vocês acham que a gente está totalmente com a musculatura relaxada? Lembra da manutenção do tônus, que é a manutenção de uma contração fisiológica, tá? A postura, eu preciso o tempo todo de contração efetiva dos meus músculos paravertebrais, dos meus eretores do pescoço, músculos eretores do pescoço. Por quê? O tempo todo eu estou brigando contra a gravidade, tá? E quem vai controlar isso também é o cerebelo, certo? Então, essa influência ela é transmitida aos neurônios motores, desculpe, por algumas vias, tá? Então, quando a gente fala da via dos tractos vestíbulo, espinhal, então é o trato que desce do meu vestíbulo e passa pela minha medula e vai chegar nos meus músculos, tá? E retículo espinhal também vai passar pela minha medula e vai chegar até os meus músculos, dando essa aptidão motora de restabelecer esse equilíbrio de forma automática, tá? Tudo é muito automático, não é consciente, certo? Tudo muito automático. Vence a velocidade que o estímulo sobe e a velocidade que o estímulo desce é independente da nossa vontade, ok? O sistema visual, então, ele vai estar participante desse processo, tá? Então, a gente sabe que o sistema visual ele vai iniciar o seu desenvolvimento ainda na fase pré-natal, dentro do útero, tá? Com cerca de 6 semanas de gestação, as estruturas oculares e a diferenciação do cérebro são relativamente bem desenvolvidas. Então, o bebê ainda muito pequenininho, 6 semanas de gestação. O que seriam 6 semanas de gestação? Menos de 2 meses, tá? Menos de 2 meses, ele já desenvolve essas estruturas oculares. E aí, olha, lembra que o bebê nasce imaturo, tá? Vai acontecer também com a visão, tá? Ele vai nascer imaturo. Então, a maturação do sistema visual, ela vai continuar ocorrendo até o 8º, 10º ano de vida da criança, tá? Quando sua capacidade de enxergar atinge a mesma capacidade de um adulto. Então, se a gente for observar essa figura aqui, ó, tá? Então, a criança, ela consegue a maturação lá pela 10 anos de vida, né? De 8 a 10 anos de vida. Então, ó, com 1 mês, ó como ela enxerga. Tá vendo? Muita gente fala, a criança enxerga preto e branco. Não é que ela enxerga preto e branco, mas o contraste é tão bagunçado, as formas são tão apagadas, tá vendo? Que simula um preto e branco, mas não chega a ser um preto e branco exclusivo, tá? Então, é o problema de contraste, não tem foco, tá? Ela não focaliza, tá? Olha como é enxergar o 2º mês, tá? Já vai clareando, tá? Ele já consegue visualizar melhor as formas. 3º mês, tá vendo que ainda tá desfocada a imagem, tá? 6º mês, começa a focar. Você tá vendo que ele vai atingir a maturidade de como nós enxergamos na vida adulta a partir de 8 a 10 anos, tá? Então, a maturação do sistema visual também vai acontecer após o nascimento e até a criança adquirir essa idade, tá? O que pode vir a acontecer um problema de desequilíbrio, tá? Então, por exemplo, a criança não adquire totalmente o equilíbrio, avalia a visão. Tá dentro da normalidade, né? Não está? Então vamos observar esse processo de equilíbrio se está voltado para essa anormalidade do visual. Por volta do 7º ano de vida, a informação visual parece produzir efeito significativo na redução das oscilações corporais durante a manutenção da posição de pé. Até 2 anos, a criança não tem capacidade de ficar de um pé só e não cair, tá? Então, com 1 ano de idade, ela não consegue ficar num pé só. A partir de 2 anos, ela consegue, ainda com algumas oscilações para tentar
adquirir o equilíbrio, ficar de um pé só e não cair, tá? Então, a gente vai ver ao longo das aulas que por volta ela vai adquirir esse total equilíbrio por volta dos 7 anos, onde ela vai conseguir pular, correr, saltar, sem tantas oscilações corporais, tá? Sem tanto risco de cair. Tem alguém querendo entrar aqui? Deixa eu ver. Leandro César. Isso, tá? Então, é muito importante a gente saber disso, né? Então, tem algumas brincadeiras que vão facilitar esse processo, tá? Tanto é que o estímulo do cerebelo é treino, tá? Repetição, tá? Então, eu preciso dar estímulo nesse cerebelo através de repetição. Por que que os atletas olímpicos, por exemplo, como é que chama aquele esporte ginástica olímpica, né? Por que eles têm que ficar treinando? Porque o cerebelo vai se adaptando, tá? Essa resposta vai se tornando mais, com maior acuidade, tá? Mais efetiva. Então, o cerebelo ele tem que passar por esse processo de treino. A criança tem que vivenciar. Cada vez que ela vivencia mais esse desequilíbrio, esse estímulo nesse equilíbrio, ela vai adquirindo maior equilíbrio e maior eficiência nos seus controles de equilíbrio. Então, a importância do sistema visual para o controle postural é principalmente relacionada à estabilização da oscilação corporal, né? Então, aquele é a visão. Quando eu foco em um ponto, eu tenho que restabelecer esse equilíbrio. Vários estudos demonstram que durante a manutenção da postura ereta estática, a oscilação corporal aumenta até mais que o dobro quando a informação visual não está disponível. Lembra que eu falei? Então, quando eu privo o meu sistema visual, eu vou ter muito mais oscilações para mim adquirir esse equilíbrio, até que o meu corpo entenda onde que está a posição da minha cabeça, onde que está a posição da minha articulação, porque eu não tenho mais o sistema visual para mim passar aquela informação do equilíbrio, se eu estou equilibrado ou não, tá? Lateralidade, né? Então, o que é a lateralidade? É a capacidade da criança de discernir direito e esquerdo. Mão direita, mão esquerda, perna direita, perna esquerda, né? Tem muitas musiquinhas que vão auxiliar isso, né? Mão na cabeça, né? Então, a gente precisa dessa lateralidade, eu saber o meu padrão. Que padrão que eu tenho? Eu sou destro? Eu sou canhota? Né? Onde está meu lado dominante? Então, a gente vai se estabelecendo por uma idade mais avançada, não no bebê, né? Então, vamos lá. A lateralidade, então, ela vai se traduzir pelo estabelecimento da dominância lateral da mão, olho e pé do mesmo lado do corpo. Né? Então, vai ser tudo dominante. Ou eu sou direito, eu tenho mais acuidade visual do lado direito. Ou sou canhota, mais do lado esquerdo, tá? Vai se instalar por volta de 4 a 5 anos. Então, esse esquema corporal de noção de direita e esquerda, tá? Vai se instalar por volta de 4 a 5 anos. Então, a dificuldade com a lateralidade pode gerar problemas na orientação espacial, né? Onde que eu tô, para onde que eu vou, onde que eu viro, tá? Dificuldade para discriminar e diferenciar os lados do corpo, tá? Incapacidade de seguir direção gráfica, até problemas na escrita, tá? Seguir linha, certo? Então, essa lateralidade também precisa ser trabalhada. Joga uma bola para a criança, fulaninho pega com a mão esquerda, fulaninho pega com a mão direita, tá? Isso só pode ser trabalhado a partir dos 4 anos de idade, certo? Porque alguns problemas, por exemplo, de orientação espacial, vira, vem aqui, seguir esses comandos, ele saber se orientar no espaço, vão gerar esse problema dessa lateralidade. E quando eu trabalho essa lateralidade, às vezes eu consigo melhorar essa orientação espacial. Só a partir dos 4 anos, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de algumas brincadeiras, tá? Mão direita no círculo azul, mão esquerda no círculo amarelo, pé direito, tá? E aí a criança chama twister dessa brincadeira aqui, tá? E aí a criança vai desenvolvendo essa lateralidade, tendo mais noção do espacial, espaço e corpo, tá?
bambolê, pula de um pé só, pula com o pé direito, pula com o pé esquerdo, né? Levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo. Amarelinha, né? Gente, hoje as nossas crianças não brincam. Vocês já observaram isso? Criança não brinca, tá só ó, no computador, no celular, né? Vocês acham que isso não vai ter nenhum prejuízo para a coordenação motora, para o desenvolvimento psicomotor? É claro que vai ter prejuízos, né? Então, tá vendo a importância real das brincadeiras, tá? Então, brinquedos e brincadeiras não é só distração para a criança, é estímulo ao desenvolvimento, né? A criança precisa do psíquico bom para o motor interagir. O psíquico não está ligado com o motor. Se ela não brinca, se ela não conversa, né? Se ela não estimula, tá? Ela vai acabar tendo sim prejuízos futuros. Vai, às vezes se tornar um adulto desajeitado, um adulto com dificuldade de esquema corporal, orientação espacial, devido à privação dessas brincadeiras, tá? Que são tão importantes nessas fases. Então, só para terminar, diversas estruturas são responsáveis por mediar as informações que vão influir na motricidade do indivíduo. Dentre todas essas estruturas, o cerebelo, né, em suas regiões de lóbulo, flóculo nodular e vestíbulo cerebelar, tá, é funcionalmente essencial para a comparação de comandos gerados pelo córtex motor e a resposta dadas pelos músculos. Tá? Então, vem a informação e tem a resposta do músculo. Então, esse componente do sistema nervoso recebe uma multiplicidade de informações sensoriais, proprioceptivas, somestésicas, labirínticas e visuais. O que seria esses somestésicos? É a soma dos estímulos de cinésicos, tá? De cinésio, de movimento. E enviam comandos corretivos ao córtex motor, a fim de diminuir essas oscilações corporais durante a execução dos movimentos. Oscilações corporais é o desequilíbrio, tá? Então, a gente tem que o tempo todo corrigir essas oscilações, tá? O equilíbrio é a total, lembra que a gente falou? É a total cabeça bem posicionada, fácil olhando para frente, tá? Sem recuo ou desvios dessa posição, desse posicionamento. A aula de hoje foi retirada dessas referências, tá? Todas têm na biblioteca virtual do Guyton e desse tratado do Guyton. É porque cai na página, tá? Então, eu tirei desta página e desta página, certo? Os dois foram do Guyton. Alguma dúvida até aqui? Até aqui não foi. Alguma dúvida? Eu vou tentar ver se eu abro o link. Se eu conseguir abrir o AVA agora, eu mando outro link, tá? Se eu não conseguir, não vou mandar outro link hoje, a gente deixa para comentar as questões na próxima aula, certo? Outra coisa, vou deixar no AVA para vocês pesquisarem para mim brincadeiras que vão desenvolver, tá? Esses aspectos psicomotores que a gente viu até agora, brincadeiras, tá? Em crianças até 2 anos de idade, tá? Então, de 0 a 2 anos, eu quero exemplos de brincadeiras e por que essas brincadeiras são escolhidas, tá? Como que eu faço para estimular essas crianças? Vou deixar no AVA com a explicação e aí depois vocês postam lá para mim no fórum, tá? Eu quero exemplos de brincadeiras. Pesquisar, certo? Quero que vocês pesquisem, que estimulam os fatores psicomotores, tá? Brincadeiras ricas em estímulos sensoriais. Certo? Alguma dúvida? Eu queria ouvir alguém, não vi a cor da voz desses meninos hoje. Alguém? Tá certo? Alguma dúvida?
Alguma observação? Ninguém apareceu. Só tá com a câmera fechada, mas hoje vocês estão que estão. Microfone desligado. Que é isso? Tudo bem, gente? Tudo bem, professora. É Obrigada. porque tá chovendo e a gente tá deitado, professora. Ah, todo mundo descabelada, entendi. De pijama, entendi. A próxima aula eu quero todo mundo arrumado, quero ver vocês. Então tá bom. Então, se eu voltar agora, mandar outro link, é para correção é para devolutiva. Se não, é porque eu não consegui abrir o link, tá? Do AVA. Ok? E fica para a próxima aula. Obrigado e até mais.